Olá, minha amiga. Olá, meu amigo. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou Adriano e hoje estou aqui com o Osmar, com a Kátia e com o Guilherme. Sejam bem-vindos. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast. É uma grande alegria chegarmos novamente até você. E olá, queridos amigos, Kátia, Adriano, Guilherme. Muito bom estarmos juntos aqui novamente. Olá, Osmar, Adriano, Gui. É com muita alegria aí que nós estamos aqui com os nossos queridos ouvintes aí que nos acompanham nesse podcast falando sobre espiritismo e mais especificamente falando das parábolas tão importantes para o nosso dia a dia. Então vamos lá para mais 30 minutos. Olá a todos os ouvintes, olá companheiros de canal. Prazer estar com vocês para mais meia hora de aprendizado espírita. Bom, como a Kátia comentou, né, a gente vem analisando as parábolas que Jesus contou nos seus ensinamentos. A última semana a gente analisou a parábola do semeador. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Ela está lá no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela diz assim: O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou, do mesmo modo, outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, outros 2 que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha a alegria do teu senhor. Vem em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, e ceifas onde não semeaste, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê-no ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. São Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Bom, que ensinamento Jesus nos trouxe ao utilizar a imagem dos talentos nessa parábola? Naturalmente, ele está falando com espíritos, né? Para espíritos e não para corpos. Então, nós temos que trazer aqui, como sempre fazemos, né, as falas de Jesus para a nossa intimidade, para a nossa realidade espiritual. E podemos pensar nos talentos como as capacidades que nós mesmos desenvolvemos, não gratuitamente, porque Deus não distribuiria dons gratuitos a uns e não a outros, o que seria injusto, porque ou ele distribui igualmente a todos ou não distribui para nenhum. Porque distribuísse talentos e capacidades maiores para uns do que para outros seria injusto. Então, como ele é justo, nós sabemos que ele é infinitamente justo e bom, ele só pode dar as mesmas oportunidades para todos nós. Então, todos somos criados espíritos,
simples, ignorantes, iguais, ao longo da eternidade. Então, uns mais velhos do que outros. Por isso, já há alguns com mais talentos desenvolvidos, ou seja, capacidades, que podem ser capacidades intelectuais, que podem ser capacidades morais. E somos responsáveis pelas capacidades que nós desenvolvemos. A quem muito foi dado, muito será pedido também, diz Jesus. Então, esses talentos, podemos pensar naquilo que nós já conquistamos, que já desenvolvemos e que somos responsáveis. Veja que no começo da parábola, Jesus diz que esse homem, ele dá os talentos, 5 para um, 2 para outro e um para outro, segundo a capacidade de cada um. Ou seja, é o desenvolvimento intelecto moral que cada um alcançou e que se constitui nesses talentos. Então, a questão é saber como tenho utilizado os meus talentos, ou seja, as minhas capacidades intelectuais e morais. É para o bem de todos? É para fazer o bem ou é para o meu próprio interesse? Se é para o meu próprio interesse egoístico, prejudicando o próximo, eu tenho a possibilidade de que, não que eu perca esse talento. Então vamos supor que eu tenho uma habilidade na comunicação. Sou um grande comunicador que convenço muito as pessoas pela minha fala. Isso pode ser tanto como no âmbito religioso, como político, como econômico, como cultural, como social, como de entretenimento, como influencers digitais, né? Então eu tenho essa capacidade de convencimento e de comover as pessoas com a minha fala. Eu faço isso pensando no bem de todos, ou eu faço isso conscientemente prejudicando o meu semelhante para ter um interesse pessoal meu atendido, né? E aí, se eu levo para o lado pessoal, sabendo que com isso eu estou prejudicando o meu próximo, eu estou enterrando esse talento na terra, né? Eu estou fazendo mau uso dele, e isso será cobrado pela minha própria consciência. É o que Jesus fala no final: lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, a minha consciência vai me acusar de um mau uso da minha capacidade. E aí eu vou precisar resgatar isso através de novas construções no bem, refazendo aquilo que eu fiz de forma equivocada, ou refazendo no bem ou através das dores. Aí é conforme a situação de cada um. Portanto, é sábio que eu utilize bem meus talentos, as capacidades que eu tenho, né? Intelectuais, morais, intelectuais, científicas, filosóficas, né? Físicas, emocionais ou espirituais, na condução da minha vida, nas escolhas que eu faço, na forma como eu me relaciono com o próximo, né? Isso tudo são os talentos que eu preciso cuidar para fazer um bom uso deles. Na verdade, os talentos, né, como disse Osmar aí, que podem ser materiais, intelectuais, morais, a gente pode pensar na inteligência, nos dons, né? Como o Osmar falou, dom da palavra, dom da empatia, e cada um traz, né, o seu dom, que na verdade são conquistas, né? Conquistas que o Espírito já traz. Mas também tem os outros recursos, nós trazemos, alguns trazem saúde nessa existência, outros trazem recursos financeiros, posição social que faz parte dos talentos materiais, outros trazem já conhecimentos espirituais mais avançados, outros trazem oportunidades de fazer o bem. Então, cada um de nós, dentro do nosso planejamento reencarnatório, trazemos, por isso, eh, um traz 5, outro traz 2, outro traz 1, né? Nós trazemos aquilo que é da nossa necessidade, né? Então, nós temos algumas necessidades, e dentro dessas necessidades, a gente traz os talentos para que a gente possa vencer, né? Nessa encarnação, nós saímos melhor do que quando nós chegamos. Agora, eu fiquei pensando assim: se eu tenho saúde, o que eu estou fazendo do meu corpo físico, né? Porque, gente, nós estamos encarnados, a importância do nosso corpo físico, porque ele é um meio, né? Ele é um recurso para que a gente possa seguir. E aí, o que eu estou fazendo dele? Eu cuido, é uma reflexão. Se eu não cuido nem do meu próprio corpo físico, será que eu estarei cuidando do meu corpo perispiritual, cuidando do espírito que sou?
Então, cuidar do corpo é algo muito importante, porque faz parte, eu estou encarnado, né? Então, ter saúde é uma grande dádiva. Eu recebi isso, através dos meus méritos. E aí eu venho e deterioro o meu corpo físico. E aí, se eu tinha um tempo na encarnação de 70 anos, eu com 50 eu já tenho que retornar, porque meu corpo já não consegue sobreviver. Então, é lógico que nós fazemos um plano, e esse plano ele pode se concretizar ou não de acordo com o que eu faço aqui na Terra, né? Então, falando da questão do corpo físico, né? O tempo de vida, eu posso abreviar? Pode. Eu posso abreviar o tempo de vida. Ah, mas é por suicídio. Mas pode ser um suicídio inconsciente, por não me cuidar. Ah, é errado ter recursos financeiros? Não, não é errado ter recursos financeiros. O errado é assim, o que eu faço dele e quem manda em quem, né? Então, existem muitas pessoas vivendo nesse mundo de provas e expiações e filantropos que tem condições, os recursos financeiros, mas ele destina esse recurso financeiro. Então, o que está acontecendo com os talentos? Ele está multiplicando os talentos, porque ele está fazendo com que esse recurso financeiro chegue a outros, e esses outros também vão multiplicar, né? É errado ter uma posição social? Não, também não é errado. O que eu faço dessa posição social? Se essa posição social for só para o orgulho e a prepotência, aí sim, né? Agora, se essa posição social for para abrir caminhos, abrir portas para outros, isso também traz a questão de multiplicar talentos. Ter conhecimentos espirituais. Ah, isso é ótimo ter conhecimentos espirituais. Realmente é, mas o que eu faço dele? Né? Esse conhecimento é só para passar para o outro? Ou eu estou utilizando para o meu próprio progresso? Ou seja, não é só o desenvolvimento do intelecto, e sim a prática do bem, né? Eu, e às vezes eu venho com grandes oportunidades de praticar o bem. Todos nós temos. Todos nós pedimos no mundo espiritual para que nós tenhamos oportunidades de fazer o bem. E como eu falei num episódio anterior, nas 24 horas por dia, nós temos várias situações de oportunidades de fazer o bem. Estou fazendo? Porque aí é uma escolha. Eu escolho fazer o bem ou não. Ah, mas quando eu aposentar, quando eu não tiver mais nada para fazer, não, é tudo ao mesmo tempo, né? Porque tudo é trabalho. Então eu necessito de estar assim, olhos de ver, né? Estar vivendo de forma atenta, sabendo o que é importante para mim e não desperdiçar o meu tempo aqui nessa encarnação. É estar consciente do meu papel como espírito, como disse muito bem o Osmar no começo desse episódio. Consciente como espírito. Eu não sou apenas um corpo que eu tenho que vir aqui, trabalhar, pagar dívida, comer, beber e dormir. Não é isso. Né? Eu tenho muito mais a fazer. Eu digo sempre isso. O trabalho profissional é uma parte da minha existência, é, a minha família é outra parte. Nós temos vários campos, né, da minha existência. E eu tenho que trabalhar em todos esses campos, porque tudo isso vai ser importante. Eu não posso só ficar em um campo, ou, melhor dizendo, só no campo da materialidade. Eu vou ter progresso? Sim, eu vou ter progresso. Mas aí é uma escolha minha. Eu vou ter progresso apenas material. E será que no mundo espiritual eu pedi para que eu viesse nessa existência só para ter um progresso material? Porque a matéria aqui fica, né? Aqui vai ficar, porque é aqui. O destino da materialidade é o planeta Terra, né? Então, a minha própria consciência amanhã vai cobrar. Né? Então, eu posso ter ganhos materiais, mas eu necessito também dos ganhos morais. E é isso, a isso que eu vim. Né? Então, eu acho que essa parábola dos talentos tem grandes reflexões para uma vida toda, para uma existência toda e para várias outras existências. Uma coisa eu acho que é muito interessante, gente, por dois pontos principalmente, né?
logo no finalzinho, né, que o rapaz, quando ele recebe os talentos dele, ele fala, né, que ele tem medo de multiplicar o que ele recebeu. E muitas vezes nós ficamos receosos, né, com o que a gente tem, com os dons, né? E não necessariamente a gente faz como aquela pessoa que enterra, mas a gente muitas vezes fica nesse receio de achar que nosso talento, né, a nossa capacidade, ela é de servir para alguma coisa boa, né? Para servir de alguma coisa útil, né? Muitas vezes eu fico só, como colegas falaram, né? A gente fica muito preso à materialidade, é muito preso às condições terrenas, né? E eu fico muito em dúvida do que, né, aquilo me serve, né? E às vezes eu direciono esse meu talento exclusivamente para questões fúteis, né? Terrenas, materiais. Mas outra coisa também muito interessante é quando no final ele fala, né, que pouco antes dele jogar, né, o servo no onde haverá lá choro e ranger de dentes, ele fala, né, que pegar o talento, né, e entregar aquele para que fez 5. Então, ou seja, para Deus, na verdade, tudo é algo para nós, né? Para Deus, o fato é que todos nós vamos evoluir. Então, não é uma relação da gente deixar para uma outra encarnação, ou então, como o Cássio falou, depois que a gente se aposentar, né? Não é esse o ponto, porque o importante para nós é nós percebemos que isso se refere a mim, né? Com certeza outros vão fazer o mesmo papel que eu faço, mas aquele que é concedido a mim só eu posso fazer. Então, como ele coloca no final aquele quinto, aquele que fez 5, né? Ele vai ter a oportunidade dele de fazer 6, fazer 7, fazer 8, porque ele é capaz daquilo, né? E Deus destinar a ele esses tipos de talentos também. Mas e a nós, né? A nossa responsabilidade é pegar o mínimo dos talentos que nós temos e multiplicar. Destacando que nós estamos vivendo na matéria. Então, naturalmente, como vocês falaram, comentaram, nós temos direito ao descanso, ao lazer, ao repouso, nós temos direito a um momento de tranquilidade, de encontros, sociais que sejam saudáveis, né? Isso é um bom uso dos talentos, desde que seja ético e moral, desde que não me prejudique, não prejudique o meu semelhante, não prejudique a minha evolução espiritual e esteja de acordo com a lei fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz Paulo de Tarso, eu preciso refletir nas minhas escolhas e como eu tenho utilizado os meus talentos, né? Se eu tenho a capacidade intelectual, de compreensão, de tomada de decisões rápida, raciocínio rápido, eu posso usar isso profissionalmente, claro, né? Que seja me tragam uma vantagem financeira dentro da ética e da legislação ética do país em que eu estou vivendo, do mundo em que eu vivo, mas eu tenho que ter responsabilidade também. Porque se eu tenho essa habilidade, essa capacidade intelectual, esse raciocínio rápido, essa esperteza, eu não posso usar de forma antiética e imoral, porque aí eu serei responsabilizado não só pelas leis humanas, mas pela minha própria consciência. Então é uma questão de escolha e de ter sensibilidade, sensatez, responsabilidade no uso dos talentos, né? Então é lícito sim eu ter momentos de felicidade, tranquilidade, de repouso, de descanso, de viagens, de lazer, sim, claro, mas desde que não me prejudique, não prejudique o meu semelhante e esteja de acordo com a lei, fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Eu acho que uma pergunta muito importante, uma reflexão muito importante para deixar para os nossos ouvintes é assim: o que realmente eu já possuo, né, de talento? O que realmente eu possuo? Isso não é uma vaidade nem de maneira alguma, é ser consciente de reconhecer o que eu já possuo e como eu emprego, né, esse talento. Porque é, qual é a minha vida? Tem no próprio Evangelho, tem um item que fala assim, no capítulo 16, a verdadeira propriedade.
Qual é a verdadeira propriedade que eu tenho? É a minha casa? É uma casa no campo? É uma casa na praia? É um carro? É essa a verdadeira propriedade que eu tenho? Então, o que realmente eu já possuo como aquisições morais? É, uma vez eu ouvi de uma pessoa assim, que nós, como encarnados, por várias vezes nós sentamos e vamos fazer planos de conquistas materiais, né? E faz parte, né? A gente, preciso comprar um imóvel, preciso ter uma casa própria, preciso ter isso, aquilo, aquele outro, preciso trocar de emprego, quero um emprego novo. Isso nós fazemos, com certeza nós fazemos. Nosso intelecto já evoluiu a ponto de fazermos isso. Agora, quantas vezes na nossa existência nós sentamos e fomos avaliar o que eu quero de conquista moral e colocar no papel isso? Olha, eu quero conquistar tal coisa, moralmente falando, né? Quantas vezes na nossa existência nós fizemos isso? Então, se eu ainda não fiz, comece pela pergunta que eu já coloquei no início lá. O que eu já possuo? Ah, mas eu possuo tal coisa pequenininha ainda. Tudo bem. Eu quero exercitar para que esse meu talento possa se multiplicar? Ah, eu quero. Então, quais são as ações que eu vou imprimir para isso? Sabe, é algo assim muito concreto mesmo. É consciente o que eu vou fazer para conquistar o que eu estou planejando moralmente possuir. Né? Então, vamos começar pela pergunta: o que eu já possuo e o que eu quero multiplicar? E tracem planos, e não planos assim para outra existência, e não planos para daqui 50 anos, planos para agora, planos para daqui uma semana, planos para daqui um mês. Não, não comece, e planos, pequenos planos, não tem necessidade de fazer assim grandes planejamentos, porque grandes planejamentos às vezes eles ficam engavetados. Nós precisamos de pequenas ações, porque a partir dessas pequenas ações, eu vou imprimindo ações maiores. Eu preciso do primeiro passo. E a partir desse, a gente vai angariando mais e mais e mais, até que eu possa ter grandes projetos. Aproveitando a oportunidade de nós falarmos dos nossos talentos, né? Muitos de nós falamos muito na riqueza e na conquista da riqueza. É um objetivo de vida para muitos de nós, ou pelo menos uma condição social tranquila, uma condição econômica tranquila, né? O que é lícito, inclusive. Mas os espíritos nos dizem que a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza. Então veja, primeiro que há uma prova na pobreza, que é você trabalhar a humildade, que é você trabalhar a criatividade, a inteligência, a ética e a moral, a honestidade, né, para superar a pobreza. Mas também há uma prova, e mais difícil ainda, na riqueza, que também é de trabalhar na minha intimidade a honestidade, a ética e o bom uso da riqueza. Então, quando nós nos deparamos com uma condição econômica favorável, a gente deveria pensar que isso também é um empréstimo de Deus, que pode tirá-lo, como está inclusive no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é esse que está essa parábola que nós estamos trabalhando. Então, assim, é uma concessão, assim como o equilíbrio orgânico, a saúde orgânica, o próprio corpo físico, a presente reencarnação, é uma concessão divina. Então, a condição que nós estamos hoje, né, financeiramente, é uma concessão e é de nossa responsabilidade. Por isso, a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza, porque ela enseja maiores possibilidades de fazer o bem. E esse bem que nós fazemos é cobrado pela nossa própria consciência. Então, fica aqui uma reflexão para nós, né? Como temos utilizado, se é que temos a riqueza, o que também é relativo, porque o que é riqueza? Né? Para quem não tem nada, pouco que seja já é riqueza. E para quem tem muito, ele pode pensar: não, eu não tenho riqueza nenhuma, porque eu vejo quem está acima de mim, mas eu não vejo quem está abaixo de mim, né? Então, todos nós, de uma maneira ou outra, temos alguma possibilidade de beneficiar o próximo, seja da maneira como for. Fica aqui a reflexão para todos nós sobre isso, que está inclusive no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensando nesse contexto, eu fiquei refletindo aqui, né?
vocês falaram bastante sobre a gente desenvolver essas nossas capacidades, né? Os nossos talentos. E esse desenvolvimento, ele é um dever ou é uma escolha de cada espírito? Vejo assim que de muito, né, não como um dever propriamente, né, porque eu acho que dever é uma coisa que a gente pode levar como algo imposto, né, mas eu acho que é como uma necessidade, né, é uma necessidade de todos nós. Eu acho que todos nós temos necessidades, sejam elas físicas, né, atuais. E quando muitas vezes nós deixamos de lado essas necessidades, trazendo para um lado material, nós sofremos muito com isso, né? Sofremos, obviamente, de uma maneira física, de uma maneira material. Mas quando nós deixamos de lado as necessidades espirituais, isso vem trazer também consequências, né? Então eu acho que não necessariamente uma ideia de dever, algo que nos é imposto propriamente, né? Porque eu acho que o dever fica muito como uma coisa que não parte de nós, parte de uma imposição. Mas eu acho que o caráter da necessidade é o que traz isso pro caráter pessoal, né? Pro nosso pessoal. Inclusive a lei do progresso, né, Guilherme? Nós estamos inseridos nas leis morais e o progresso é uma lei natural. Então, é da nossa necessidade progredir. Então, desenvolver os talentos tem a ver com isso, né? A gente está na Terra, inclusive, para isso também, para desenvolver os talentos a benefício de todos, que seja pelo menos todos que estão ao nosso redor, né? Que se o meu talento é a comunicação, se o meu talento é a compreensão, que seja então usado para o bem de todos. Se é a riqueza, que seja usado para o bem de todos. Não que eu vá distribuir toda a riqueza, né? Que também está no Evangelho, no capítulo 16, porque aí eu ficaria sem e continuando com a responsabilidade sobre ela. Mas é o bom uso, o uso que seja benefício para todos. Então, desenvolver os talentos faz parte da nossa necessidade evolutiva, porque estamos regidos pela lei do progresso, que é uma lei natural, seja esse progresso material, social, né, físico, ou seja o progresso moral e também o progresso intelectual. Então é uma responsabilidade de cada um pensar que talentos eu tenho, que eu possa utilizar, que tenham mais destaque, talvez, nos meus talentos, né? Que eu possa utilizar para o bem de todos. E aqui, quais aqueles que eu posso desenvolver? Quais aqueles que eu preciso desenvolver, ainda que eu tenho mais limitados, né? E aí, às vezes, pode acontecer que as circunstâncias da vida me convidem a desenvolver determinado talento. Por exemplo, a questão da timidez. Muitos de nós temos uma limitação na comunicação pela timidez, né? E aí pode ser que eu seja convidado pelas necessidades da vida a desenvolver essa capacidade e superar a timidez, que tem a ver talvez com o medo de errar, que tem a ver talvez com orgulho, né? De eu ser ridicularizado em público porque eu não sou capaz de falar, coisa parecida. Então é uma necessidade que às vezes eu preciso desenvolver. E aí vem uma necessidade de comunicação no trabalho, por exemplo, né, profissionalmente, em que eu preciso vencer isso. E assim por diante, né? Então a gente tem que pensar que as circunstâncias da vida também são momentos de aprendizagem e de desenvolver os talentos que eu tenho, que eu preciso desenvolver. Sempre com ética, com respeito, com a moralidade cristã que nós entendemos ser a mais adequada para a nossa conduta no dia a dia. Excelentes reflexões da parábola nós fizemos hoje, né? E gostaria de agradecer ao Guilherme, a Kátia, ao Osmar pela companhia e por trazer essas reflexões para a gente. Como sempre, deixamos as bibliografias aqui no final, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente encontra a parábola dos talentos. Osmar, quer citar mais alguma bibliografia? É o livro também que nós já citamos em outros episódios, né? Parábolas que Jesus contou e valem para sempre, da professora Terezinha Oliveira. Excelente. Gente, ótima semana, ótimos estudos. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço.